Carl, quando se trata dos pontos críticos do 28º plano, um deles é o limite para o tamanho das Forças Armadas da Ucrânia, que é de 600 mil. Isso é muito sensível para os russos, porque veja, estamos nos aproximando de 4 anos de conflito na Ucrânia, e eles falam em 600 mil soldados mortos. Mais uma vez, preparar a Ucrânia, ou enxergar o futuro da Ucrânia, como algo que apoia essa mentalidade de ter um grande exército, o que isso significa para a Rússia, na sua opinião? É a mesma coisa de antes? Porque no caso do Minsk II, não havia esse tipo de discussão. Tratava-se apenas da parte oriental da Ucrânia. Mas agora, a mentalidade da Rússia em relação à Ucrânia mudou completamente. Não sei se isso é sequer reconhecido pela administração Trump. Bem, há coisas diferentes aqui. Antes de tudo, quando falamos sobre os números, 600 deveria representar uma redução das forças. E eu vi números diferentes. Não tenho certeza se as pessoas entenderam isso. Além disso, temos que dizer que, aparentemente, existem diferentes versões desse plano de 28 pontos. Quando eu analisei, olhei para a versão publicada pelo Financial Times na última sexta-feira, dia 21. Mas há outras versões. Há outra que foi publicada por uma deputada ucraniana, Goziarenko, que difere significativamente da versão americana. Mas eu não sei exatamente. Também precisamos reconhecer, e provavelmente admitir, que esses documentos não são finais, mas provavelmente documentos de trabalho, como os chamados non-papers, usados para desenvolver ideias, argumentos e coisas do tipo. Então acho que este é um documento, um trabalho em andamento, e devemos encará-lo dessa forma. De qualquer modo, ouvi dizer que, por exemplo, o exército ucraniano foi reduzido em 40%. Agora vejo o número de 600 mil. E se você considerar uma redução de 40%, resultando em 600 mil, isso significaria que a Ucrânia tinha um exército de 1 milhão. Se você se lembra, foi isso que Zelensky afirmou várias vezes, que tinha um exército de 1 milhão de soldados e queria usá-lo para alcançar o Mar de Azov e destruir ou repelir os russos, e assim por diante. Então isso provavelmente vem dessa suposição, porque na verdade não há absolutamente nenhum documento mostrando que o exército ucraniano tenha chegado ao nível de 1 milhão. Portanto, essa redução para 600 mil é para mim uma completa fantasia. O exército ucraniano, pelo que sei, e se você olhar o site da Organização Mundial que mencionei antes, mostra a força das tropas ativas do exército ucraniano. Basicamente vê-se que o exército ucraniano mal ultrapassou 450 mil durante a guerra. Ou seja, se reduzíssemos isso pela metade, chegaríamos a um nível de cerca de 220 mil ou algo assim. Então, 600 mil é extremamente exagerado. Mas, novamente, o mais interessante é ver o que os europeus sugerem para o exército. E eles sugerem 800 mil. Isso mostra exatamente o estado de espírito dos europeus nisso. Eles não querem resolver o problema, querem agravá-lo. E veja, isso é, de novo, você sabe, eu tenho uma formação em inteligência e certamente aplico métodos de inteligência quando faço análises e coisas desse tipo. Mas eu presumo que todos esses governos também tenham agências de inteligência, serviços de inteligência, departamentos de análise capazes de dizer A. Quantas pessoas há no exército ucraniano? E B. O que está em jogo durante esse conflito? Ao dizer que o exército ucraniano deve ter no máximo 800 mil soldados em tempos de paz, isso significa que esses caras não querem caminhar em direção à paz. É definitivamente uma provocação contra os russos. E aqui você vê exatamente o que me chama a atenção em tudo isso. O espírito, o clima, a mentalidade daqueles que deveriam ajudar a resolver uma crise. Na verdade, eles não têm absolutamente nenhuma intenção de resolvê-la. Pelo contrário, eles querem agravar a situação.
E isso é, na minha opinião, extremamente preocupante. Então, o que posso dizer sobre esses números é o seguinte: eles estão obviamente exagerados. Eu não sei qual deveria ser o número correto. Além disso, há algo que precisamos mencionar, porque esse documento, como eu disse, na minha visão, e já que existem diferentes versões dele, me dá a firme impressão de que é apenas um documento de trabalho. Mas, aliás, acho que falamos sobre os ativos congelados algumas semanas atrás, ou algo assim. De qualquer forma, na discussão sobre os ativos congelados, o primeiro-ministro belga disse, bem, como podemos definir o que fazer com esses ativos? Porque se houver um acordo entre a Rússia e a Ucrânia, normalmente o vencedor decide o que quer fazer com tudo isso. Então, se de repente decidirmos fazer algo com nossos ativos congelados e os russos disserem outra coisa, isso significa que estaremos presos e teremos que reembolsar os russos sem qualquer discussão. Isso significa que, entre os europeus, alguns entendem que estamos caminhando para uma vitória russa. E nesse caso, os russos definirão exatamente quais serão as condições. Você pode citar todos os números que quiser hoje, mas no fim das contas, quando os russos vencerem, eles dirão, bem, se vocês não quiserem conversar, se não aceitarem nossos termos, continuaremos a guerra. E de fato, foi exatamente isso que Vladimir Putin disse, acho que foi na sexta-feira, durante a reunião do Conselho de Segurança da Rússia. Ele disse, bem, se os ucranianos recusarem o acordo ou se recusarem a negociar, isso nos convém, porque então continuaremos a operação militar e alcançaremos nosso objetivo pela força militar. Portanto, não estamos preocupados. Você sabe, toda a lógica por trás desses acordos e das condições impostas pelos europeus se baseia na suposição de que os russos estão perdendo muito mais do que os ucranianos. E, portanto, podemos nos dar ao luxo de impor condições, porque os russos não têm outra escolha a não ser aceitar o que dizemos, já que estão perdendo tanto. Mas a realidade é que, e acho que todo mundo já sabe disso agora, quero dizer, não os jornalistas, nem os políticos, nem as chamadas elites políticas da Europa. Se você conversar com profissionais de verdade, aqueles que têm, digamos, um entendimento sólido do conflito, de inteligência e coisas do tipo, todos entendem que a Ucrânia está perdendo muito mais do que os russos. Não podemos dizer exatamente qual é a proporção das perdas, mas com certeza, os ucranianos estão perdendo mais do que os russos. Eles estão sem dúvida perdendo mais vidas do que os russos. Estão sem dúvida perdendo mais equipamentos do que os russos. They are definitely losing more equipment than the Russians. They are definitely losing more territory than the Russians. Eles estão definitivamente perdendo mais território do que os russos, e coisas assim. Ou seja, os russos não há, e é exatamente isso, aliás, o que Donald Trump disse no vídeo curto que você mostrou. Zelensky não tem cartas. Os europeus não têm cartas. Então, quando você não tem cartas, deve fazer todo o esforço possível para atrair os russos para o acordo, não torná-lo pouco atraente. Porque, no fim das contas, é exatamente o que Putin diz. Bem, se eles não querem, então, para nós, se continuarmos a operação militar, tudo bem, porque podemos arcar com isso. E é aí que se vê essa fraqueza intelectual que temos na política europeia em geral. Coronel, de certa forma, o que está acontecendo na Ucrânia reflete o mesmo tipo de mentalidade que está se formando na Europa. A militarização da Europa. Porque se você está interessado em ter um Estado ucraniano soberano, seja na parte ocidental ou central da Ucrânia, é preciso considerar esses 800 mil soldados. Como alimentar esse exército? Qual é o plano? Porque o futuro da Ucrânia não vai a lugar algum com esse tipo de mentalidade. Sim, claro, absolutamente. Você está absolutamente certo. Quero dizer, isso é, mais novamente, isso é, ilustra a ilusão em que os europeus estão. Hoje temos que admitir que os americanos perceberam que a guerra não pode continuar desse jeito, porque caso contrário, eles perderão feio.
E a derrota será tão evidente que será politicamente extremamente pesada para todos. Não apenas para os ucranianos, mas também para todos aqueles que insistiram em continuar a guerra. Então, estamos nesse tipo de situação. E, portanto, você tem, e é interessante, porque em vez de haver algum tipo de, digamos, reflexão posterior ou tentativa de pensar sobre o problema, de tentar identificar novas formas de resolver os problemas, novas soluções, novas propostas e tudo isso, new solutions, new proposals, and all that. Instead of that, you have Europe tends to. em vez disso, a Europa tende a ser ainda mais radical em sua abordagem. Isso foi exemplificado apenas alguns dias por uma declaração do chefe do exército francês, o equivalente ao presidente do Estado-Maior Conjunto nos Estados Unidos, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da França, General Fabien Mandon. Ele disse que toda a família na França deveria estar preparada para sacrificar seus filhos. Isso provocou indignação em todo o espectro político francês, assim como entre os cidadãos, que reagiram dizendo: do que estão falando? A França não está em guerra com a Rússia. Estamos longe da Ucrânia. Supostamente, não fazemos parte do conflito. We are allegedly not part of the conflict. We don't see and we cannot identify any Nós não vemos e não conseguimos identificar qualquer motivo, justificativa ou objetivo para que a Rússia ataque a França. Então, do que eles estão falando? Isso também reflete o clima provocado por Ursula von der Leyen quando ela disse que a Europa deveria se militarizar. Ela, na verdade, tinha esse grande projeto de remilitarizar a Europa. E, novamente, se você pensar bem, qual é a lógica por trás disso? Absolutamente nenhuma. Isso é alimentado apenas pela narrativa de que a Rússia atacou a Ucrânia sem motivo e apenas queria expandir seu próprio território. E, portanto, uma vez que começou com a Ucrânia, por que não continuar com os Estados Bálticos, com a Polônia e assim por diante? with Poland, with and so on and so forth. So it's based on a narrative that has been Então, é baseado em uma narrativa que foi desenvolvida exclusivamente no Ocidente, uma que os russos nunca mencionaram de forma alguma. E mais ainda, os russos explicaram explicitamente por que entraram na Ucrânia. Mas, como ninguém quer reconhecer as verdadeiras razões da intervenção da Rússia, é claro que se você as exclui, acaba ficando com todo tipo de outras explicações. Recriar o Império Tsarista, a União Soviética, o que quiser. E é exatamente aí que estamos. Isso é extremamente preocupante, porque, novamente, eu venho da área de inteligência estratégica. Inteligência estratégica é precisamente o ramo da inteligência que orienta os tomadores de decisão. this area of intelligence that advises decision makers, I mean the highest decision makers, namely ministers. Quero dizer, os principais tomadores de decisão, ministros, governos e assim por diante. Esse é o propósito da inteligência estratégica. Agora, quem aconselhou essas pessoas? Quem as aconselhou? Quem aconselhou o chefe do Estado-Maior francês quando ele disse que a França deveria se preparar para a guerra? Quem o aconselhou? Isso é extremamente grave. Mostra uma disfunção profunda dentro do aparato de defesa, a incapacidade de compreender a ameaça como ela realmente é. E podemos ampliar isso dizendo que subestimamos a Rússia por anos. E certamente nos últimos 3 anos subestimamos gravemente as capacidades russas. Subestimamos a capacidade deles de lutar. We've underestimated their ability to fight. We've underestimated their potential, their military. Nós subestimamos o potencial deles, o potencial militar, o potencial econômico, a capacidade de manter relações diplomáticas com o restante do mundo. A Rússia não está isolada de forma alguma. Ela está isolada do Ocidente, mas não do resto do mundo, enquanto o Ocidente se tornou isolado do restante do mundo. E vemos isso bem, não estamos discutindo isso hoje, isso vai além da nossa discussão. Mas toda a questão da desdolarização e tudo mais vai exatamente na direção de o resto do mundo tentar escapar da ameaça de sanções econômicas e assim por diante vindas do Ocidente. Isso significa que a distância entre o resto do mundo e o Ocidente está crescendo, enquanto a Rússia, por outro lado, expandiu sua rede, expandiu suas relações com o restante do mundo, sem nem mencionar a China, que é, obviamente, o país mais poderoso do mundo hoje. Which is obviously the most powerful country in the world today. So
we see that the West Então vemos que o Ocidente tem constantemente subestimado a Rússia e o resto do mundo, incluindo a China, aliás. Mas eles tomam decisões com base nisso. De novo, se o seu motorista de táxi subestima a Rússia, você diz tudo bem, pense o que quiser sem problema. Mas quando quem toma decisões estratégicas comete esse tipo de erro estratégico, subestimar um país como a Rússia, então é preciso dizer que há algo errado. Há uma disfunção profunda dentro de nossos estabelecimentos em geral. Porque deve haver alguém em todo o sistema que diga espere e pare, estamos indo na direção errada. Mas na Europa, isso não parece afetar a lógica por trás das decisões econômicas ou políticas. E na Europa, é claro, ainda se pode acrescentar um fator adicional. Um fator complicador. Você tem os verdes, os ambientalistas e tudo isso, o que complica toda a situação. E isso também é um grande problema na Alemanha e em outros países. De qualquer forma, o fato é que vemos a economia europeia em declínio. As empresas estão fechando, o desemprego está aumentando, a inflação está mais alta. Quero dizer, tudo está dando errado. O déficit orçamentário está crescendo em todos esses países. E ainda assim queremos continuar apoiando a Ucrânia em um conflito para o qual não temos um objetivo claro. Quero dizer, nem mesmo a ideia de enfraquecer a Rússia está funcionando. Porque vemos que a Rússia, ao contrário, está melhorando. E é por isso que, em março deste ano, isso também é mencionado no acordo de 20 pontos. Aliás, as sanções deveriam ser atenuadas para a Rússia. Mas se você ouvir o que Vladimir Putin disse em março deste ano, durante o Congresso Anual de Industriais e Empresários, ele afirmou que as sanções são sistêmicas contra a Rússia. O Ocidente quer nos enfraquecer e, portanto, manterá essas sanções de alguma forma. Então precisamos aprender a viver com elas. E, de fato, ele disse algo muito interessante, aliás, que as sanções, na verdade, nos impulsionaram a melhorar. É interessante porque vemos hoje, por exemplo, o que está acontecendo na China. Há essa disputa entre os Estados Unidos e a China sobre semicondutores, e os Estados Unidos impuseram uma proibição de fornecimento de certos semicondutores à China. E agora que os Estados Unidos estão perdendo essa batalha, começaram a reautorizar o fornecimento de alguns tipos de semicondutores para a China. Mas agora é a China que está proibindo os semicondutores ocidentais. Por que isso? Porque os chineses entenderam que se você não pode importar semicondutores, isso na verdade ajuda a sua própria indústria a encontrar soluções. Isso estimula a criatividade, apoia a inovação, a busca por novas maneiras. E os chineses têm sido extremamente criativos, aliás, em encontrar novas soluções para contornar a proibição de máquinas de litografia e tudo mais. Então, sim, as sanções provavelmente podem causar algum dano no início, mas também ajudam um país, se ele tiver recursos. E a Rússia é um país com recursos. A China é um país com recursos. Ou seja, enquanto for mais conveniente comprar um produto acabado em vez de desenvolvê-lo, é isso que você fará. Mas se você não pode comprar, então precisa produzir. E isso é um estímulo para a economia, para a indústria, para a pesquisa e o desenvolvimento. Portanto, na verdade, a Rússia se beneficiou das sanções. Não se pode olhar para as sanções apenas superficialmente. É preciso entender quais são suas implicações. E os russos entenderam, especialmente Vladimir Putin, que as sanções não são uma punição, são uma oportunidade. Foi exatamente isso que ele disse em março deste ano. Ou seja, quando se tenta pressionar a Rússia a aceitar um acordo inconveniente com a Ucrânia, dizendo, bem, nós vamos aliviar as sanções, as coisas não funcionam bem assim. A Rússia disse, bem, não estamos muito interessados, porque desenvolvemos outras ferramentas, desenvolvemos outras soluções. E, na verdade, as sanções estão estimulando nossa economia. Elas estão tendo um efeito positivo. Podemos ver que, do lado ocidental, há uma compreensão extremamente simplista das relações com a Rússia, e com outros também.
não se limita à Rússia. Quero dizer, mencionei a China apenas como exemplo. Mas, na verdade, a relação entre a China também é a mesma. A relação entre os Estados Unidos e a China sofre de um problema. Tende a subestimar as capacidades dos outros. We tend to underestimate the capabilities of others. We tend to look at the problem just as face values. Tendemos a olhar para o problema apenas superficialmente e, portanto, ignoramos o que realmente está em jogo por trás dele. Enquanto isso, se você viajar para a Rússia ou para a China, verá que as pessoas são extremamente bem educadas. O nível médio dos indivíduos é muito alto. Muito mais alto do que no Ocidente, aliás, e provavelmente muito mais alto do que o de nossos líderes políticos. O que, aliás, não é difícil. Assim, vemos que esses países têm um enorme potencial e, portanto, não se pode atraí-los com medidas simplistas. É preciso ir mais fundo do que isso. E é exatamente isso que este plano mostra. Por essa razão, acredito que os russos entenderam. Aliás, foi isso também que Vladimir Putin disse na sexta-feira ao Conselho de Segurança Nacional. On Friday to the National Security Council, he said, well, this document is a good base for discussion. Ele disse, bem, esse documento é uma boa base para discussão. Só isso. Acho que os russos estão muito cientes de que esse documento não pode simplesmente ser aceito como está. Ele precisa ser retrabalhado, precisa ser negociado, e cada ponto deve ser discutido entre as partes, ou seja, Rússia e Ucrânia, sob a mediação dos Estados Unidos. E isso, acredito, é um fato aceito. Mas isso não pode simplesmente ser aceito como está. É apenas uma base para discussão. Acho que os russos entenderam isso perfeitamente. Enquanto no Ocidente, tendemos a ver esse documento como algo concluído. Não é o caso. E os russos certamente não veem dessa forma. It's not the case, and the Russians certainly don't understand it that way.